Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar do método do gradiente descendente? Pois esse é um método muito importante em diversas áreas e é imprescindível que nós aprendamos ele. Vamos dar uma olhadinha em como ele funciona? Bom pessoal, sempre que você for falar em otimização, você vai falar em algum método que vai buscar essa solução para você, não é verdade? Pois bem, o que é otimização em primeiro lugar? Bom, otimização vem da palavra otimizar, que é tornar ótimo. E tornar ótimo significa obter o melhor resultado possível. Mas o melhor resultado possível sempre é com base em alguma coisa. E otimizar é sempre com relação a um ponto de vista, tudo bem? Então, obter a maior quantidade de lucro, minimizar, os custos, ou seja, sempre tem o quê? Sempre tem um contexto, não é verdade? E esse contexto, no fundo, é a maneira como nós vamos buscar a solução. Em matemática, esse contexto nós vamos dar então por uma função objetivo. A função objetivo tem por objetivo fornecer a solução. Então, quem faz a solução objetivo? Você, tudo bem? Você é quem escolhe uma função objetivo dado um problema. Ou seja, você é quem escolhe o ponto de vista pelo qual você vai atacar esse problema. É por aqui, é por aqui, é por aqui. O que acontece é que, dependendo da função objetivo que você escolhe, o melhor que ela pode produzir pode variar de uma para outra. Pode ser que uma função objetivo seja muito ruim, o melhor que ela pode oferecer ainda é muito ruim, e uma outra, o melhor que ela pode oferecer é muito bom, ou às vezes o melhor global, o melhor possível. Tá? Então o que acontece é o seguinte, a função objetivo somos nós quem escolhemos, e sempre tem uma técnicazinha ou outra para decidir qual a função objetivo. O fato é que dentro de uma função objetivo se encontra a solução que nós queremos. E quem vai buscar essa solução para a gente é o algoritmo de otimização. O gradiente descendente é um desses algoritmos. E, aliás, é um algoritmo primordial de onde muitos outros saíram. Esse algoritmo aqui, o gradiente descendente, ele é utilizado nas mais variadas áreas que você tem na ciência. É utilizado em robótica, é utilizado em inteligência artificial, é utilizado em distribuição de dados, em propagação de dados. Ele é utilizado em tudo, tudo bem? E outros métodos, às vezes até mais recentes, muitos deles são baseados em gradiente descendente, que é baseado em mínimos quadrados de Gauss. Tudo bem? Então, vamos ver como esse método funciona. Bom, em primeiro lugar, como escolher a função objetivo? Bom, como a gente sabe, uma função objetivo tem que facilitar a busca deste ponto que está dentro dela, que é a resposta que nós queremos. As funções objetivos mais utilizadas são sempre as quadráticas. Por quê? Porque as quadráticas são aquelas que têm, em sua forma perfeita, um único ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo, ou se ela estiver invertida, um único ponto de máximo. Não é? E esse ponto é justamente o ponto que nós queremos encontrar. Nós temos que ter um método que caminhe por essa superfície, no caso quadrática ou qualquer outra que exista, não é? Em direção a esse ponto que nós queremos. Tudo bem? E é sobre isso que se trata o gradiente descendente. Então imagina aí que você tem uma quadrática e você quer chegar no ponto de mínimo dessa quadrática. Esse é um problema de minimização, ou seja, chegar no ponto de mínimo. Se a quadrática tivesse invertida, a gente queria chegar no ponto de máximo, seria um problema de maximização. E sempre dá para converter um problema de maximização em um problema de minimização, só trocar o sinal, não é verdade? Enfim, basta resolver um problema de minimização para a gente resolver todos os outros então, não é isso? Imagine então que você tem uma quadrática e você quer chegar no ponto de mínimo dela. Naquele ponto é a melhor solução que o seu problema pode ter, não é verdade? Mas você nunca começa ali, não é isso? Você sempre começa longe dele. Você sempre começa em algum ponto qualquer aí inicial da quadrática, não é verdade? E esse ponto te dá o quê? Te dá uma quantidade de erro, não é isso? Se você está nesse ponto e você tem uma quantidade de erro, você sabe que ele não é o melhor, você gostaria de sair dele. E, claro, para o outro.
pergunta é, como vamos fazer isso? Como a gente vai descer nessa quadrática? E aí, você tem ideia? Pois a ideia é muito simples. Existe uma ferramenta matemática denominada gradiente, e ela tem uma propriedade muito interessante. Ela sempre aponta, ela é um vetor, então ela aponta para algum lugar, certo? Ela sempre aponta para a direção de máximo crescimento daquela função. Ela funciona como se fosse uma bússola. Se você tem uma bússola, você olha para ela, ela não sempre aponta para o norte? Pois muito bem, o gradiente é a mesma coisa. Essa bússola chamada gradiente sempre aponta para a direção de máximo crescimento nesta curva. Então você estando em algum ponto dessa curva, você olha na sua bússola gradiente, a bússola sempre vai te dizer para onde é o sentido de máximo crescimento. Se você seguir a bússola, ou seja, for caminhando na direção da bússola, você vai crescer, sempre subir. Mas o que nós queremos é descer, não é verdade? Então, e se a gente pegar o sentido inverso, exatamente o oposto ao do gradiente? Então, é o sentido de menor crescimento, não é? Nesta curva. E aí basta então que nós sigamos, caminhemos mesmo, não é? Nesta curva no sentido do inverso do gradiente. Tudo bem? E assim eu vou fazendo de maneira que eu vá convergindo para onde? Para o ponto de menor crescimento possível. Como eu sei que eu estou chegando próximo desse ponto? Veja bem, o gradiente é justamente o quê? É justamente a inclinação da reta tangente dessa curva, não é verdade? No ponto que você está. Se é assim, o ponto de mínimo ou o ponto de máximo sempre vão ter o quê? Sempre vão ter uma propriedade, que é o quê? Ter inclinação nula. Se você viu o vídeo, não é, do Gauss, você vai ter entendido isso já. Então basta verificar aí quando essa inclinação está chegando próxima de zero e parar, né, o seu algoritmo quando você sentir que você, enfim, chegou no próximo o suficiente. E é isso. No entanto, fica a pergunta. Ok, eu tenho o gradiente, se eu inverter o sinal dele, tem o sentido oposto ao do gradiente. Quanto que eu tenho que caminhar? O comprimento do gradiente inteiro? Bom, veja bem, pode até ser, não é? Mas se você caminhar o comprimento do gradiente inteiro, pode acontecer um problema, que é o problema que a gente chama aí problema do zigue-zague. E literalmente o nome é esse mesmo, tá? Que é o seguinte, quando a gente chega próximo demais da solução, pode acontecer do gradiente ser tão grande que ele joga a gente para o outro lado da quadrática. E a gente vai parar no outro lado da quadrática e calcula o gradiente lá, e o gradiente lá é grande também, joga a gente de volta para o lado que a gente estava. A gente fica pulando de um lado para o outro nessa quadrática e a gente não consegue mais descer, a gente fica preso ali nesse pula para um lado, pula para o outro, nesse zigue-zague. Tudo bem? Então o que acontece é que, não é? Chega uma hora que pode acontecer, não necessariamente vai acontecer, tá? Mas pode acontecer esse efeito. Então, para a gente evitar isso, normalmente a gente caminha um pedacinho, né, do gradiente. Então a gente acrescenta aí, né, uma escala, um escalar no gradiente. E a gente chama inclusive esse escalar de taxa de aprendizado. E taxa de aprendizado porque o que acontece conforme você vai caminhando na curva, você está aprendendo esta curva. É uma alegoria aí que remete aí aos sistemas inteligentes de aprendizado, não é? E o que acontece é que você vai chegando cada vez mais próximo. No fundo, a taxa de aprendizado é só um valor pequeno. Tudo bem? E é só isso. Claro que então agora o nosso algoritmo vai demorar um pouco mais para convergir, não é? E só que a gente elimina o risco, eventualmente, de cair no efeito zigue-zague. Eu sei que você pensou aí, deve ter maneiras de fazer essa taxa de aprendizado variar aí para quando a gente está longe ter uma taxa de aprendizado grande e quando a gente está próximo a taxa de aprendizado é pequenininha. Tem, claro que tem. Fica livre aí para pensar no seu método, mas tem muitos outros, tudo bem? Muitos deles aí já desenvolvidos. Vale a pena pesquisar. Mas o clássico é um valor pequenininho e fixo mesmo, tudo bem? E o efeito que ele dá é justamente esse que você está vendo aí, tudo bem? E esse, simplesmente, o algoritmo. O algoritmo eu vou deixar aqui para que você rode. As simulações que você viu aqui são justamente obtidas por meio desse tipo de algoritmo. E esse é o algoritmo primordial, gradiente descendente é o algoritmo primordial
que revolucionou aí a otimização quase que como um todo, não é? Ele quem resolveu o problema das redes neurais nos anos 80, o método que ficou conhecido aí como backpropagation. Backpropagation, no fundo é gradiente descendente aplicado a redes neurais, tudo bem? Dentre muitas outras aplicações incríveis que partiram desse método simples que você aprendeu agora. Gostou? Bom, pessoal, então eu espero que você tenha gostado de aprender mais um método incrível, tá? Mais uma ferramenta incrível. Espero que você utilize bem esse ferramental que você está aprendendo, ok? Então é isso, obrigado, um abraço e tchau, tchau.